Olá amigo do Ressaca Motor, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, temos um super vídeo de pré-corrida para vocês. Antes, lembrando dos nossos parceiros, essa camiseta excepcional aqui da Ferrari Lewis Hamilton na Paddock BR, você encontra vários modelos lá, 100% algodão, não encolhe. Entre pelo link na descrição, tem moletons, tem polos, modelos belíssimos. Entra aí e na Instant Gaming também vários jogos gift cards, grandes lançamentos pelos melhores preços. Entra pelo nosso link também que você não vai se arrepender. Vamos começar então este vídeo falando aqui, separando por blocos, né? Começando com a repercussão de Ferrari e Mercedes. E no caso da Ferrari, o Charles Leclerc não está nem um pouco satisfeito com o desempenho do carro. Conforme citei no vídeo anterior, né, no vídeo sobre o qualifying, a Ferrari tem para Imola um pacote que pode ser a salvação da temporada, mas por enquanto, até esse Grande Prêmio de Miami, as coisas não estão legais. E o Charles Leclerc falou que foi um quali frustrante, e sendo honesto, ele está maximizando o potencial do carro, mas o carro simplesmente é lento. Não importa o que eles façam, simplesmente não consegue ter a performance. Então sim, é um belo de um problema para a Ferrari, eles estão um tanto quanto atrás em relação aos seus principais rivais. Você vê a Mercedes andando bem, você vê a Red Bull com o Verstappen, você vê a McLaren, obviamente, e a Ferrari ficando como quarta força. Então a preocupação do Leclerc é genuína, a gente entende o porquê dele estar falando isso. Passando para a Mercedes, o George Russell falou que foi o seu pior quali do ano e que durante o final de semana todo ele simplesmente não está conseguindo ter a performance que ele gostaria, ele não está conseguindo fazer com que o carro responda, ele não está confiante no carro. E nós temos visto isso, o Antonelli tem andado à frente dele o final de semana inteiro até o momento. É claro que ritmo de corrida as coisas tendem a ser um pouquinho melhores para o George Russell em relação ao Antonelli, mas ainda assim ele mesmo admite que não está no seu melhor. Porém, disse que o resultado do quali acabou sendo bom, dada a circunstância. Então ele vai aproveitar isso, né? Busca aproveitar isso, porque pode minimizar danos para essa corrida. E realmente o George Russell tem feito uma ótima temporada até o momento, já elogiamos algumas vezes aqui no canal. E em Miami, em específico, não está conseguindo se acertar com o carro da Mercedes. Vamos ver se com a condição de corrida que nós teremos hoje e o ritmo em si, o acerto do carro, se as coisas vão ser melhores para o George Russell. Passando agora para então McLaren e Red Bull. Nós temos na McLaren um Oscar Piastri que admitiu o erro em suas duas voltas do Q3 na tentativa de conseguir a pole position e por isso ele está largando mais atrás, o que é ruim, obviamente, numa disputa direta de campeonato contra o Lando Norris. E também a gente não pode descartar o Verstappen, que está fazendo, mais uma vez, milagre com o carro que tem, apesar dos upgrades da Red Bull e de estarem sim evoluindo o RB21. Só que enquanto o Piastri está um tanto quanto, vamos dizer, pensativo, querendo entender o que aconteceu, o Lando Norris está satisfeito com o seu qualifying e inclusive até brincou com a paternidade do Max Verstappen, falando que esperava que o Verstappen ficasse um pouquinho mais lento ao ser pai. Só que ainda assim Norris acredita que tem sim o ritmo para poder brigar durante a corrida e realmente provavelmente terá, ainda mais se for uma condição de pista quente. Se tiver chovendo ou então a pista um pouquinho mais fria, a gente sabe que a Red Bull pode ganhar um pouquinho mais de vida nessa batalha. Mas nesse caso em específico, o Lando Norris está assim um tanto quanto otimista para a prova de Miami, que deve ser boa para a McLaren. E o Verstappen respondeu a piada, na verdade ele não respondeu diretamente o Lando Norris, né? Ali foi uma piada, uma brincadeira que o Norris fez, mas quando foi perguntado sobre a paternidade, Verstappen falou que não está ligando para essas besteiras e que vários outros pilotos já foram campeões depois de terem se tornado pai, então não tem por que ele achar que vai ficar mais lento devido ao nascimento da pequena Lily. Porém, Max Verstappen acredita que a McLaren deve ser melhor no gerenciamento de pneus para a prova, então ele mesmo já coloca um pouquinho ali de ceticismo na capacidade da Red Bull de vencer em Miami, mesmo largando na pole. E um dado importante que trouxe para vocês na nossa live de pré-corrida, que até o momento ninguém venceu largando da primeira fila em Miami. Você não ouviu errado. Então largar em primeiro ou segundo em Miami não necessariamente significa uma ótima oportunidade de vitória. É uma prova completamente atípica nesse tipo de estatística e o Max Verstappen sabe disso. Ele vai ter que tirar um coelho da cartola para vencer essa prova contra a McLaren e contra as circunstâncias que podem acontecer de safety car nessa prova. Mas em contrapartida, o André Stella dá uma cutucada na Red Bull. Ele fala o seguinte:
A Red Bull é ótima em criar bons carros, mas também é ótima em criar narrativas. Ela sempre se coloca como o cara que vai fazer milagre, como o cara que, nossa, nós não temos o melhor carro, então nós vencemos, olha só que coisa absurda. O que o Stella está querendo dizer é que o carro da Red Bull é melhor do que o que eles fazem parecer, é melhor do que o que eles dizem. Então não é nenhuma surpresa a Red Bull estar na pole position para a corrida e, obviamente, a gente tem que levar em consideração que os upgrades, os últimos dois da Red Bull, realmente deram um fôlego muito grande para o Max Verstappen. Ele está conseguindo levar esse carro na briga, assim como foi no ano passado. Na verdade, está até numa situação melhor do que no ano passado, quando a Red Bull começou a perder performance em relação à McLaren. Então, a princípio, a Red Bull está com o Verstappen mantendo ali uma disputa bem legal, bem franca contra a McLaren, e o André Stella sabe que a narrativa na imprensa não acompanha o que tem sido visto na pista nas últimas semanas. Agora vamos passar para o comparativo do qualifying do Verstappen com o Lando Norris, para a gente entender um pouquinho do que aconteceu nessa volta da pole position, como o Verstappen conquistou esse primeiro lugar. Você vê aqui claramente que nas acelerações o Lando Norris está mais rápido que o Verstappen, porém no final da reta o Verstappen tinha uma velocidade maior. E você vê também que eles vão oscilando dentro das curvas e o Verstappen tendo vantagem em trechos mais lentos nas curvas do que o Lando Norris. Quando a gente vem aqui para baixo e começa a olhar, por exemplo, o gráfico de velocidade, você vê que o Verstappen estava sim se mantendo com maior velocidade nas retas. E isso aconteceu por várias vezes ao longo da volta. Você também olha o delta e repara que o Verstappen sempre esteve à frente do Lando Norris. O Norris até na última reta, na aceleração, conseguiu chegar aqui, ó, você vê que ele fica até levemente à frente ali, 8 milésimos, 9 milésimos, 10 milésimos, só que logo em seguida o Verstappen recupera isso. Então o que aconteceu aqui? Você tem um carro da Red Bull que está muito bom de reta, de final de reta, mas que também está bem equilibrado. E você tem também a capacidade do piloto de confiança no carro. Repare, por exemplo, aqui no gráfico de aceleração de Norris e de Verstappen, quando eles saem da primeira curva e começam o período de reaceleração. Você vai ver o seguinte, o Verstappen está sempre mantendo o seu acelerador mais ativo do que o Lando Norris. Então o Lando Norris não estava com confiança no seu carro da McLaren para poder já sair acelerando de uma vez. O Verstappen mantinha tanto nos trechos de curvas, quanto também nas reacelerações, o Verstappen até conseguia manter um carro mais estável. Só que a McLaren tem uma excelente tração, e aí o Lando Norris compensava isso com uma reaceleração muito boa do carro em si e não necessariamente do pedal. Outro ponto interessante que você vai reparar é que o Lando Norris estava tirando o pé antes do Max Verstappen, mas não significa que freando antes do Max Verstappen. Isso acontece por várias vezes, inclusive no último trecho aqui que você vai ver que chega a ter uma diferença de 2 décimos, o Lando Norris tira o pé bem antes, mas ele não começa a frear antes. Os dois começam a frear juntos. O Lando Norris então não estava com a confiança para necessariamente frear naquela velocidade em que o Verstappen estava freando. Só que o Lando Norris sacrificava a entrada da curva para tentar uma melhor saída. E é por isso que você vai ver esse padrão aqui no gráfico. Ó. Na saída das curvas, ele conseguia ter uma melhor tração. E isso também se repetiu na última aqui, que você vê em que ele estava 2 décimos atrás e passou a ficar apenas 6 centésimos. Você consegue ver também pelo RPM aqui justamente o do Lando Norris sempre caindo antes do Max Verstappen. Em suma, o que nós temos aqui é o seguinte: o Max Verstappen está com um carro muito equilibrado, porém o ritmo de corrida, o gerenciamento de pneus pode ser um trunfo para a McLaren. E a gente sabe que existe muita pressão em cima do Lando Norris, ele tem cometido alguns pequenos erros, só que com a ausência do Piastri ali em cima, as coisas ficam um pouco mais fáceis. É claro que vai depender também muito da largada do Piastri, que ele sai logo atrás do Lando Norris. Isso também a gente vai ter que ver como é que as McLarens vão lidar com uma possível disputa na pista, se a equipe vai liberar, se não vai, enfim, tem outras coisas aí. De qualquer forma, o Grande Prêmio de Miami promete ser um pouquinho atípico, ele promete sair daquele padrão que nós estamos vendo na temporada, porque nunca quem largou na primeira fila venceu nessa prova, então promete safety car, promete reviravolta, talvez chuva, dependendo do que acontecer nesse período agora. Então nós temos sim a possibilidade de um Grande Prêmio bem animado e quem sabe até caótico como foi a segunda parte da sprint ontem. Me fala a sua opinião e a sua expectativa para esse grande prêmio aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Mais tarde tem um vídeo da corrida. Um grande abraço, valeu e falou!